13/8/2008, a sessão, nós vamos continuar nessa questão das entrevistas preliminares e a ética da demanda. É muito importante, eu devo ter dito anteriormente, a questão do tratamento inaugural, que é uma nomeação de Freud, e o tratamento e as entrevistas preliminares. Lacan prefere nomear o primeiro contato do demandante de análise com o psicanalista de entrevistas preliminares. Já Freud não utiliza esse termo, e sim ele chama de tratamento inaugural. Muito bem. Quem é que, na verdade, discursa no tratamento inaugural ou nas chamadas entrevistas preliminares? Eu diria que é a própria pessoa. A pessoa que demanda ou um dado outro que demanda uma análise. Frequentemente alguém chega ao analista e diz: eu vim demandar uma análise porque minha mulher indicou, porque o médico indicou, o psicólogo indicou. Então é muito importante nós sabermos que toda demanda, inicialmente, ela é uma demanda do outro. É uma demanda do outro. Qual seria esse outro? Que outros seriam esses que demandariam uma análise? Eu poderia colocar como os pequenos outros, ou os grandes outros. Como pequenos outros, seria o médico, seria o psiquiatra, seria a mulher, o marido, enfim, qualquer uma outra pessoa. E como grandes outros, que demandam uma análise, poderíamos especialmente colocar os outros da psicanálise do bebê, da psicanálise da criança, né? E a psicanálise do adolescente. E nem sempre é o grande outro que está implicado na demanda da psicanálise de um adolescente. Porque o adolescente, no momento de grande mania, né, no momento em que ele está tendo uma grande clivagem na sua existência, em que a pulsão de morte está atuando de forma bastante intensa para matar uma criança e fazer nascer um adulto. Então, enfim, nem sempre a demanda do pai ou da mãe como sendo o grande outro, ela representa um grande outro. Na medida em que o outro, na adolescência, esses dois grandes outros podem ser rebaixados à condição de pequeno outro, devido ao gregarismo e devido à busca de alteridade em outros campos, ou no laço social que ocorre no campo da adolescência. Todo mundo sabe que nós chamamos a adolescência de uma grande mania, uma hipomania, ou a chamada doença da adolescência. Todo mundo pode fazer uma reminiscência rápida de si mesmo e lembrar como foi sua própria adolescência, que é um processo verdadeiramente doloroso. Então, quem discursa no divã ou no espaço analítico? Obviamente, para nós fazermos essa pergunta de quem discursa no divã ou no espaço analítico, nós teremos que ter passado ou ter perpassado todos os processos que estão envolvidos no tratamento inaugural ou nas entrevistas preliminares. É claro que é interessante, para responder essa pergunta, nós podemos utilizar o que se colocou no seminário de sábado, quando se visitou o seminário 17 de Lacan, o L'Envers de la Psychanalyse, o avesso da psicanálise, onde ele faz assim de forma intensa a teoria dos 4 discursos: o discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso do analista. E obviamente as implicações clínicas desses discursos do ponto de vista da psicanálise, que eu entendo que ficou muito bem colocado, que foi apresentado por uma formanda em psicanálise, e nós pessoalmente participamos, e todos aqui presentes, em grande parte,
participaram do debate. É claro que nas entrevistas preliminares eu diria que nós começamos com o discurso do universitário. Primeira coisa, porque o discurso do universitário se refere a toda a formação teórica do psicanalista, né? E então estaria aí o discurso do universitário. Obviamente, a questão da sua análise didática, da sua análise pessoal, esse percurso que ele fez para chegar a ocupar a posição de analista, aí estaria envolvido o discurso do analista e o discurso da histérica. Mas isso estaria dentro do campo, vamos dizer, da intersubjetividade do analista como pessoa. O analista, o discurso do mestre, como é que ele entra nas entrevistas preliminares? Com certeza ele está muito presente. Embora nós tenhamos o cuidado de dizer, ou teoricamente se afirma, que as entrevistas preliminares, elas são psicanálise e não são psicanálise. Elas teriam um caráter dialético de ser e de não ser. Por que nós temos o cuidado de propor uma coisa quase impossível num contato preliminar? Fale da sua demanda. Por que você quer que eu cuide de você como psicanalista, mas tente afastar esta coisa que aprisiona o discurso, aprisionadora, que é esta lógica. A lógica que nós utilizamos no cotidiano, que é essa lógica indutiva, dedutiva, essa lógica que tem toda uma genealogia grega plantada lá em Platão e Aristóteles. Então, no nosso dia a dia, nós somos escravos dessa lógica, né? Então, a primeira coisa que nós propomos é que ele se liberte desta lógica, o que não é fácil. É uma coisa que se praticou tantos anos, a não ser que nós estejamos com um bebê ou uma criança, em que nós nem precisamos de colocar isso, mas em se tratando de um adulto, é difícil que ele tire as algemas da lógica, né? E você sabe que a lógica, frequentemente, ela ultrapassa o próprio conteúdo do saber e da verdade. No próprio campo do direito, nós sabemos que os operadores do direito trabalham com lógica, né? Quem depõe, o réu, as partes, tem que ser lógicos, coerentes, né? Tem que ter uma coerência ditatorial, uma lógica muito firme, né? Então, a lógica passa a ser mais importante do que os próprios conteúdos. Mas nós pedimos isso ao analista. Isto quando nós fazemos este pedido, nós estamos voltando àquilo que Freud chamou de Grundregel. Em alemão seria o quê? A grande regra. Qual é a grande regra da psicanálise? Que são as associações livres de ideia. Muito difícil para alguém que está habituado a trabalhar com a questão da mesura e da lógica, que é, obviamente, alguma coisa que está muito ligada ao laço social, não é? Ele mudar subitamente. Mas é essa a nossa proposta, de que ele fale de forma livre, sem procurar um encadeamento de pensamentos, mas mesmo assim a gente propõe que ele faça uma teoria do seu sofrimento, da sua dor, do seu sintoma. E normalmente é importante essa teoria. Todo aquele que demanda uma análise, ele traz uma teoria de bolso que explica que explica as causas do seu sofrimento. Normalmente atribui à mulher, atribui à mãe, atribui ao pai, enfim, às vezes são coisas do passado, da infância, mas ele não tem nenhuma ideia de que a sua infância ou do que ele vivenciou no campo da alteridade, do grande outro materno, do grande outro paterno, isso para ele não importa. Frequentemente vem, minha mulher é um inferno, inferniza a minha vida, né? Meu marido inferniza a minha vida, e aí vai. Os meus namorados não dão certo, tudo é um desastre.
a culpa é deles, enfim. Então essa teoria de bolso, eu pergunto, será que nós devemos perguntar e nos interessarmos por ela? Nós devemos nos interessar por ela, sim. Eu acho que ela é uma maneira do sujeito se colocar perante o analista, do demandante de análise se colocar perante o analista. Eu acho que ela tem sentido e ela, na verdade, ela é também o discurso do mestre. Ela é o discurso do mestre, que obviamente, que está da parte daquele que demanda uma análise. Então vocês vejam que há o discurso do mestre. O discurso do mestre é aquele que introduz uma análise. A não ser que o sujeito que demande uma análise passe por uma grande dor, por uma enorme angústia ou por um sofrimento muito grande em que ele já entra, vamos dizer, mergulhado no discurso da histérica. Isso pode acontecer, mas isso não é a regra. Quem discursa no divã ou no espaço analítico, repetindo a pergunta, nós sabemos que quem discursa é o inconsciente, é o sujeito do inconsciente, portanto seria o grande outro, ou o sujeito do inconsciente, o outro interiorizado, é o que discursa. E aí nós poderíamos lembrar uma afirmação de Lacan: l'inconscient c'est le discours de l'autre. O inconsciente é o discurso do outro. Ora, quem fala no divã é inconsciente. E quem fala e quando ele diz é o discurso do outro, é do grande outro. Que outro é esse? Pode ser o inconsciente, pode ser o próprio analista. Porque, na verdade, quem funda o inconsciente, quem o nomeia, é o analista. Quando os dois significantes pulam na cabeça do analista, ele tem o capricho, ou a competência, ou a poesia de fazer um corte e fundar um sujeito, fundar o inconsciente. A questão da demanda objetiva, eu até não gosto desse adjetivo aqui. Eu acho que esse adjetivo, no segundo item, nós poderíamos mudá-lo como a demanda do outro, a demanda do pequeno outro, a demanda do pequeno outro. E é o que, como eu disse anteriormente, sonha bastante acontecer quando nós recebemos um demandante de análise. E o que importa? O que importa é que, eu já citei aqui, foi citado em língua italiana, é que a partir do estabelecimento do setting, nós tenhamos uma metapsicologia ou certos fenômenos aconteçam nessas entrevistas preliminares. Quais são elas? O sujeito que chega cheio de certezas, cheio de respostas para os seus próprios problemas, em um dado momento ele se cliva, ele vai ser clivado, ele vai ser dividido. Ele é uma pessoa, ao entrar no setting, perante o analista, o inconsciente dele já está sendo fundado pelo analista. Mas para ser fundado depende do amor de transferência. O amor de transferência. E nós voltamos aos 4 conceitos fundamentais de Lacan. A partir do amor de transferência, cujo pivô seria o quê? O saber que o analista, que se supõe que o analista tem. Obviamente, esse saber foi colocado no sábado a partir do avesso da psicanálise, e Lacan nomeia como sujeito suposto saber o analisando. Sim, o analisando é aquele que tem um saber que ele não sabe. Mas aqui não é analisando ainda, nós estamos falando ainda de uma fase em que a pessoa está na frente do analista. O analisando, ele tem um saber que ele não sabe. Ele não sabe. Obviamente que ele não sabe que sabe. Para que o ato analítico ou a análise seja autorizada ou fundada, é necessário que nós façamos esse movimento de uma demanda que é do outro para uma demanda que seja subjetivada. E para tal,
tem que haver, vamos dizer, um enlaçamento pulsional. As pulsões sexuais, tanto do analista como do analisante, devem, obviamente, enodar ou envolver essas duas figurações. E o amor de transferência é, com certeza, uma representação das pulsões sexuais. O que seria o pivô desse amor de transferência? Seria o saber que o analista é suposto ao analista, que Lacan chama de sujeito suposto saber. É claro que o analisando tem uma fantasia de que o analista a priori sabe tudo sobre ele, com certeza. E segundo, a questão do falo. O analista deve funcionar como objeto do desejo. O objeto do desejo por efeito de demonstração, porque há uma pré-transferência, ele ouviu falar nele, ele foi indicado, ele foi bem recomendado, ele leu alguma coisa dele. Então, esse efeito de demonstração que nós chamamos de pré-transferência vai levá-lo ao analista. Isso também é um dos pivôs da transferência. Mas é importante colocar que a questão do desejo do analista ocupando o lugar do falo, o falo imaginário, o falo que se oferece. O analista não tem que ter medo nenhum das pulsões sexuais do seu analisante, porque se as pulsões sexuais não estiverem em jogo na transferência, não há psicanálise. Tanto que Lacan teve bastante cuidado quando ele estava extremamente estremecido, preocupado com os destinos da psicanálise no mundo ocidental. Ele lança o seminário 11, ele deixa um seminário que é Le Nom du Père, os nomes do pai, ele larga esse seminário de lado e resolve lançar esse seminário que ele intitulou Os 4 Princípios Fundamentais da Psicanálise, onde ele diz o inconsciente, a transferência, a pulsão e a repetição. E aqui até a gente afirma que os 4 conceitos fundamentais da psicanálise são, no fundo, dentro da visão de Lacan, 4 maneiras de falar o inconsciente. Então, nós temos que, no andamento das entrevistas preliminares, o sujeito tem que transitar porque a grande parte da humanidade vive com respostas prontas, pré-fabricadas e mumificadas, e não pensa. A psicanálise é um espaço de cogitação. É um espaço, eu diria, onde essa frase de Descartes, penso, logo existo, passa a ter uma prevalência muito grande e passa a ser um grande guia. Penso, logo existo. Penso, logo sou analisado. Mas quem é que fala penso, logo sou analisante ou sou analisado? É o sujeito do inconsciente que pensa, não é? E isso é muito importante, a gente pensar, analisar dessa forma. A demanda subjetivada. A demanda subjetivada, ela vai depender de tudo isso que nós falamos. Agora, quando eu falo das pulsões sexuais do analista, o analista como um falo, as pulsões sexuais do analista, elas têm uma representação simbólica na sua pulsão analítica. O analista tem que ter pulsão analítica. Ele tem que ter um desejo de ser analista, de ocupar aquele lugar e de estar preparado para tal. Então, é uma pulsão sexual sublimada. Se ele não tiver isto, ele não ocupará aquele lugar que nós chamamos de o desejo do analista. Ele realmente tem que ter um desejo. E não tem que ter medo das pulsões sexuais do seu analisando. Isso é fundamental, não é? A questão da histeria é fundamental. A histeria está nas origens da psicanálise, mas nós entendemos que a histeria ela tem todo um caráter técnico. Isso foi comentado também no sábado. A histeria, todo analisante tem que se tornar um histérico. E, portanto, a histérica, ela sofre de uma clivagem, de uma insatisfação, ela é cheia de problemas, de não ter respostas, tem muitas perguntas sem respostas,
E toda a dramaturgia da histérica está direcionada à figura paterna. Portanto, o analisante tem que ser estericizado. E, portanto, ele precisa de estar estericizado, e essa clivagem é direcionada à figura do analista. A figura do analista, ele está histérico. Agora ele está dividido. Portanto, ele tem um eu no A presente, esse eu cotidiano, e um eu G, usando a terminologia que Lacan lança, o eu G, que é o sujeito do inconsciente. Então, portanto, essa esterilização, ela é fundamental que ela aconteça, envolvendo o aparelho psíquico, que aqui nós colocamos para apresentar o item 2, né? O item 2, o eu no A, o eu G e o isso, né? O eu G corresponderia ao sujeito do inconsciente, ou ao inconsciente propriamente dito. No momento que o eu G, ou o inconsciente, ou o sujeito do inconsciente fala, aí sim, ele começa a falar, e que nós percebemos a clínica da transferência. Há uma clínica da transferência, do amor de transferência. Essa clínica, o analisando começa a sonhar com o analista. O analisando tem sonhos de natureza sexual com o analista. Isso é muito comum no início, como um sintoma do estabelecimento do amor de transferência. Ele se torna pontual, ele se torna mais bem, o discurso mais fluido, ele vai saindo do discurso do mestre, entrando no discurso da histérica. Quando ele está plenamente no discurso da histérica, com certeza nós temos aí a clínica discursiva do amor de transferência. E temos uma série de outros sinais, a pontualidade, a maneira com que ele paga a sessão de análise, o gosto com que ele paga ao analista aquela entrevista, enfim, se são 10, são 15 ou 20, nós não podemos saber quantas entrevistas irão ocorrer. Isso porque o que determina o número de entrevistas é exatamente esse algoritmo da transferência. Normalmente, com o amor de transferência está estabelecido, o analista não deve perder tempo e prolongar demais, e deve fazer um gesto de convidar o analisando a ocupar o divã. O divã, ele tem uma importância muito grande. Eu estava fazendo uma dada supervisão em que um adolescente é atendido por um dado analista, e o adolescente não olhava nos olhos do analista, não conseguia olhar nos olhos do analista. Tem um pai muito tirânico, há uma história de tirania paterna, de rejeição pela mãe, rejeição pelo pai, enfim, ele não olhando nos olhos do analista, eu propus: vamos convidar esse adolescente para que ele deite no divã. Ele deitando no divã, estaria evitando a questão do olhar, da pulsão escópica. Nós sabemos que a questão da pulsão do olhar, ela é muito importante. Na vida do bebê, se ele não consegue olhar no olho, esse adolescente do analista, então no divã, o analista estando atrás, ele estará mais livre para falar. Eu entendo que as associações livres de ideias irão se desenvolver com mais facilidade. E isso verdadeiramente ocorreu. Nós sabemos que o olhar, ele tem uma importância muito grande dentro da psicanálise. Havia um certo paciente, é uma rápida vinheta, um esquizofrênico que fazia psicanálise e eu medicava. Ele não apresentava francas alucinações, mas tinha delírios, mas não alucinações. Toda vez que ele olhava, ele tinha 5 pessoas dentro do ambiente doméstico dele. Toda vez que olhava para uma pessoa, ele tinha um eu. Eu olhava para B, tinha outro eu. Para C, tinha outro eu. Inicialmente, ele estabilizou o self dele, que é o eu, no meio doméstico. Mas quando ele saía pelas ruas, ele tinha que andar com o olhar para o chão, quase olhando para o chão, não podia cruzar o olhar. Se ele cruzasse 50 olhares, ele tinha 50 eus sucessivos. Se você botar uma fila de 100 pessoas e ele for passando e olhando no olho de 100 pessoas, ele vai ter 100 eus diferentes. Olha a importância do olhar, né? Mas com o andamento da análise, ele estabilizou o eu dele, já também com os estranhos, com o pessoal da rua.
Eu acho isso bastante interessante. E na psicanálise, o divã tem a importância de evitar esse caráter censor, esse caráter, às vezes, perturbador que o olhar causa em determinados analisantes. Freud sabia disso. E nós temos, inclusive, textos, livros inteiros escritos sobre a psicanálise do olhar. Eu poderia citar aqui de Antônio Quiné, um livro intitulado A Psicanálise do Olhar, não é? E esses livros de neurolinguística, né, eles falam muito da questão do olhar, né, como sendo um princípio importante, que deve saber manejar o olho quando vai fazer uma negociação. Quando a pessoa movimenta o olho para cima é uma coisa, ele está mentindo, para baixo é outra coisa, para o lado é outra coisa, né? Então existe em neurolinguística, eles têm uma série de estudos sobre o que significa o olhar, e que um homem de negócios pode saber utilizar esses movimentos do olho nas negociações e saber até o momento certo de propor o fechamento de um negócio. Olha que interessante. A delimitação do espaço ético, do paranalítico, analista e analisante. Eu disse isso, vou repetir, quando falamos em ética, aliás é o nome de um seminário de Lacan, a ética da psicanálise, né? Ethos em grego quer dizer o lugar natural, ethos, né? E quando falamos em ética, nós não estamos falando em códigos como adota a medicina, adota o direito, códigos de ética. Porque a psicanálise em si mesma, a estrutura teórica da psicanálise, está nessa estrutura teórica. E na estrutura da própria formação do analista, está entranhada já a questão ética. E é muito importante dizer, nós recebemos casos clínicos, mas os casos são transformados em posições éticas. É um caso ético, porque sempre traz alguma dor, alguma questão de valor, uma questão de moral, enfim, coisas bastante sérias para o sujeito. Não cabe ao analista, obviamente nós vamos colocar aqui como ele vai se posicionar, fazer julgamento de nenhuma forma, mas todos os casos que nós enfrentamos são casos éticos, na medida em que o sujeito está procurando um lugar consistente para estar no mundo, né? Consistente é de acordo com a existência ou com o outro. Por isso que nós diríamos então que todos os casos clínicos são clínicos quando os recebemos, mas quando nós os conduzimos, eles são casos eminentemente éticos. Isso é muito importante, né? A instituição do setting analítico, né? Eu já falei, é importante, quando nós vamos estabelecer o setting, que o analista pense na relação dele com a psicanálise. E ele diga isto àquele que demanda uma análise. Olha, a minha relação com a psicanálise é essa, eu fiz tantas análises didáticas, eu fiz minha formação assim, assado, a minha experiência com analisandos é esta, eu encontrei um caso assim, assado, e as coisas se resolveram de uma maneira adequada. O analista não se propõe a usar a palavra cura, mas às vezes o analisante quer ouvir essa palavra. Mas é uma palavra muito forte, porque é uma palavra médica e é muito mais vinculada ao discurso do mestre e ao discurso do universitário. Portanto, no discurso da histérica, nós preferimos desconstrução, reconstrução do sujeito, em vez de propor uma cura, não é? Lacan dizia que, se falarmos em cura, ela vem como efeito colateral da análise. Freud também, né? Como efeito colateral da própria análise. O analista não pode se posicionar como aquele obcecado que anda atrás de uma cura. Se assim o fizer de forma obsessiva, ele está fazendo uma contratransferência de saber. Uma contratransferência de saber.
Ele está fazendo uma contra-transferência que é narcisista. Querer trabalhar pensando na cura do analisante. Não, isso não pode acontecer. É claramente uma contra-transferência de saber. Existem várias formas de contra-transferência, mas na frente nós vamos colocar isto, né? A ética da psicanálise, nós colocamos aqui a Grundregel, a grande regra de Freud, né? Que é a questão da associação livre de ideias, o discurso da histérica ou o discurso livre associativo, né? Aí entra a questão, no momento em que isso está acontecendo, que o discurso da histérica está rolando, aí sim, nós temos o que chamamos de analisibilidade. Esse sujeito tem analisibilidade? Esse neurótico tem analisibilidade? Ou esse psicótico tem analisibilidade? Esse psicopata tem analisibilidade? Ou a acessibilidade do inconsciente? Vai depender com certeza de que aqueles processos que a gente colocou nos 4 princípios fundamentais da psicanálise, Seminário 11 de Lacan, sejam concretizados, né? E que o sujeito enlouqueça. Na verdade, o analista é um louco que enlouquece o seu analisando. Enlouquece de uma maneira positiva, porque ele o cliva, ele coloca o analisando cheio de dúvidas, e a partir do momento, o analista se propõe no divã a dar sentido aos significantes e às dúvidas que são colocadas. Então, na verdade, tem que haver um enlouquecimento saudável. E o analista, na verdade, já tem uma estrutura de um louco saudável. Se assim não for, se houver uma consideração preponderante de uma sanidade que todo mundo julga ter, de uma sanidade mental da humanidade, que nunca pensa, que nunca reflexiona, que não reflete sobre nada, a grande maioria da humanidade, não é? Então, isso é muito importante. E aí vem a questão do método psicanalítico, que seriam os lugares éticos do contrato psicanalítico. Quais são esses lugares éticos do contrato psicanalítico? Já colocamos a associação livre de ideias, chegar ao discurso da histérica. Todo mundo já tem uma ideia disso quando nós falamos. Segundo, a escuta flutuante ou discurso do analista. A escuta flutuante quer dizer que o analista fica voando, boiando? Eu acho que sim. Porque o analista também deve conseguir se libertar das algemas da lógica aprisionadora, que aprisiona, da lógica cotidiana. E isso ele faz na sua formação. E obviamente ele vai ser capaz de fazer uma escuta flutuante. Ou seja, quem está ouvindo não é o eu do analista, o eu moi do analista que está ali na escuta, mas é o próprio inconsciente do analista que está escutando. Que nós inclusive falamos que há um campo do inconsciente unificado, onde o paranalítico está neste campo do inconsciente unificado, em que o consciente do analisante e do analista compõem um único campo imantado, vamos dizer, onde os significantes aparecem. Então o analista, frequentemente, ele, da sua escuta flutuante, ele não sabe por que ele escolheu, ele não pode escolher, porque se ele adotar a lógica simétrica e aprisionadora, essa que é a algema e da qual eu já falei no início, ele estará anulando o trabalho da associação livre de ideias ou o discurso da histérica do seu analisante. Então ele tem que usar o discurso do analista, que está fora dessa lógica aprisionadora. Ele não pode escolher significantes a interpretar. Pulou na mente dele, acabou, ele interpreta, e ele, obviamente, utilizando o tempo lógico, né? É outra questão que nós temos, inclusive, colocar, quando nós estamos construindo o setting analítico. Os freudianos ortodoxos costumam fazer sessões de 40 minutos. Lacan, a partir de 50, no seu trabalho, ele
lançou a teoria da sessão em tempo lógico, né? La science psychanalytique en temps logique, o tempo lógico. Tempo de escutar, tempo de compreender, tempo de concluir. Se em 5 minutos ou 10 minutos eu conseguir captar significantes e é o momento de concluir, então nós fazemos um corte e terminamos a sessão. A verdade é que se percebeu que as sessões longas, elas são entediantes, elas têm tédio, elas têm uma multiplicidade de interpretações e elas não têm tanto impacto, não são tão impactantes para abalar a estrutura do sujeito e para que possa se desconstruir e reconstruir, usando aquilo que está em Leonardo, obra de Freud, via de porre, via de levare, em que o analista põe alguma coisa e tira alguma coisa. E então a sessão curta ela é mais impactante. Quando frequentemente o paciente deita no divã, em 3 minutos nós podemos mandá-lo. Ou a gente faz uma sessão entrecortada, isso tudo a gente explica no contrato psicanalítico ou na constituição do SED. A sessão pode durar pouco, 2 ou 3 minutos, ou 4, ou 5, ou 10, ou 15, porque há um tempo lógico. O analista tem a competência de cortar a sessão. E muitas vezes o analisante também corta a sessão. A gente percebe que ele dá uma sinalização de que a sessão terminou. E aqueles que são partidários do tempo cronológico de 40 minutos, muitos analisantes se queixam. Olha, eu disse tudo em 15 minutos, já estava concluído e o meu analista ficou ali com um discurso de gozo. Um discurso gozoso, sem nenhum objetivo, enfim, perdido, sem rumo. Inclusive eu já escutei psicanalistas freudianos ortodoxos que diziam: olha, eu gostaria tanto de fazer como vocês, de ter uma sessão em tempo lógico, porque quantas sessões, me confidenciou, quantas sessões eu posso terminar em 15 minutos, mas eu sou obrigado pela minha sociedade psicanalítica a ficar com o meu analisando deitado lá no divã durante 40 minutos, 45 minutos. Mas eu não posso fazer isso porque eu sou punido pela sociedade psicanalítica, né? Então, enfim. Então, essa questão da escuta flutuante, ela faz uma correspondência com a associação livre de ideias. Portanto, o analista, ele não deve usar a racionalidade da lógica, eu diria, cotidiana, para escolher o que vai ser interpretado. O que vem à mente dele está bem. É aquilo que tem que funcionar. Ele pode interpretar, pode dizer o que você disse, pronto, acabou. Ele simplesmente põe um traço, sublinha o que o analisante disse e diz: ó, pode levantar. Dá uma volta, fica 5 minutos, depois volta. Ou pode despachar para casa. A questão da neutralidade do analista, né? É muito importante para aqueles que são novos, porque eu aqui estou dando uma mensagem de teoria da técnica. Lacan jamais falava em teoria da técnica, mas a gente acha que deve ser dado alguma coisa de teoria da técnica, embora a aprendizagem da análise é feita com o seu próprio analista, e cada analista vai ter o seu estilo, embora a coisa não deve ser tão aberta ao ponto de cada um chegar ao nível de uma poiesis louca, não é? Isso não é possível. Enfim, há um certo limite, né? Mas a neutralidade do analista, o grande problema daquele que demanda uma análise, que está cara a cara, é o medo do analista fazer juízos de valor sobre ele, se ele apresenta uma questão de uma orientação sexual problemática, de uma homossexualidade toda conturbada por uma estrutura neurótica, não é? Ele tem medo de colocar, às vezes, a questão da orientação sexual, porque a questão da orientação sexual, variantes da heterossexualidade são extremamente maltratadas pelo discurso do universitário, pelo discurso do mestre.
Então o analista tem que dizer, eu não estou aqui de nenhuma forma, isso tem que ser sincero, porque se o analista for preconceituoso, ele não vai conseguir transmitir essa neutralidade. Não estou aqui para julgar, para dar juízos de valor sobre os seus discursos, sobre os seus conteúdos. Absolutamente. O setting de análise é um espaço livre e eu não estou aqui para emitir juízos de valor. Isso é muito importante. Dar essa garantia ao analisante, ao demandante de análise, aquele que vai para o divã. E mesmo depois que estiver no divã, é bom dar a garantia de que não está ali para julgá-lo, que ele tem a tranquilidade de, no campo da transferência, que o transferido não tenha reserva de transferência. Reserva de transferência, lembre, os mais antigos sabem, é aquilo que o analisando não chega a dizer ao analista. Ele permanece meses, às vezes 1 ano, 2 anos, sem falar de uma questão, por exemplo, de uma homossexualidade que está ali e que ele mantém como reserva de transferência, não é? Então é importante essa neutralidade. A questão da abstinência, do sigilo também, é muito importante que isso seja assegurado, o sigilo, né? Se o analista anota as sessões de análise, quando estamos principalmente quando somos analistas debutantes, nós temos que anotar as sessões de análise, com certeza. Freud anotou suas sessões de análise para fazer, inclusive, escrever casos clínicos para deixar para a posteridade. Mas há uma linha de analistas mais experientes não anotam as sessões de análise, né? Isso, de alguma forma, dá uma garantia ao analisante de seu sigilo. Mas se anotar que essas anotações sejam guardadas às 7 chaves. E se um dia for publicado um caso clínico a partir das escrituras tiradas a partir de um percurso analítico, que seja mudado um pouco o enredo, enfim, não se coloque o nome, ponha pseudônimos, Freud fazia umas certas mudanças nos seus casos para que não houvesse a identidade, porque ele atendia pessoas de grande renome internacional, Freud. Então, portanto, é importante que a gente não permita que haja essa identificação, não é? Então, o sigilo é outro ponto importante, né? A questão da abstinência do analista. O que seria abstinência? A abstinência é que o analista, ele não é como a mãe ou o pai, ele não está ali para ser um sujeito de gozo, la jouissance em francês, do gozo, não. Embora quando nós recebemos um caso clínico, todos nós vamos trabalhar com gozo, com sujeitos do gozo, que é o analisante. Porque se ele fosse um sujeito do desejo, ele não pediria uma análise. Mas se ele pede uma análise é porque ele é um sujeito que goza. Ele tem prazer, ele tem sofrimento, obviamente com a sua dor, não é? Então o analista sempre está lidando com os modos de gozo do seu analisante. E obviamente o objetivo maior é transformar os modos de gozo em modos de desejo. Portanto, o chamado sujeito da falta ser, né? Le sujet de manque à être, em francês, o sujeito da falta ser, está escrito aí num dado capítulo do nosso roteiro de hoje, não é? O analista, ele não pode ser um sujeito de gozo. Os gozos maternos, ele não deve realmente ter esses gozos maternos na sua estrutura, nem os gozos paternos, absolutamente. Ele pode ser, na transferência, ele pode ocupar o lugar da mãe. Obviamente que é uma construção do analista, que é do analisando, projetada no analista. Ele pode ocupar o lugar do pai, o lugar do amante, o lugar do irmão, o lugar de não sei quem. Ok. Mas ele não cabe a ele cometer os mesmos, eu diria, erros entre aspas, porque não vamos aqui crucificar pais e mães, mas os mesmos desacertos, os mesmos desencontros que os pais fizeram. Eu vou dar uma vinheta clínica de um menino de 9 anos.
ele frequenta uma dada clínica e na frente de todo mundo ele vira para a mãe, sua prostituta. Ele chama a mãe de puta. Com 9 anos, e ela ainda não demandou uma análise para esse menino. Ocorreu o seguinte, o menino nasce e ela viveu 5 anos dormindo em quarto separado com esse menino, na mesma cama, e o marido no outro quarto. O marido se cansou e pediu o divórcio. Aí ela se casa com outro homem e o padrasto tirou-o do quarto da mãe. E aí ele chama a mãe de puta. Todo mundo já sabe o que é isso, né? De que se trata? Está aí um menino que não passou pela castração, que está vivendo aí no mundo primordial da mãe, não é? E que a castração do Édipo dele não se processou. Por que ela virou uma prostituta? Porque ele foi o marido dela há 5 anos, dormindo na mesma cama. Quando o pai vai embora, porque enjoou, não queria, ele não deu conta de tirar o filho do quarto, porque essa mãe é sedutora, ela casa com outro homem, mas o outro tem potência fálica para tirá-lo do quarto. Mas aí ela virou uma puta. Portanto, vejam vocês, isso aí é um caso de uma demanda de análise, claramente. Nós temos aí um hiperédipo extremamente patogênico, que deve ser resolvido, porque uma criança, um garoto desse, de 9 anos, que não passou pela castração, obviamente que está vivenciando, eu diria não tanto o Édipo, mas uma relação arcaica com a mãe. Pode estar até beirando o Édipo agora, depois que o padrasto chegou e disse, eu sou um falo potente, você vai para o seu quarto, você não vai ficar com a minha mulher. Esta mulher é sua mãe, mas não é sua mulher, é minha mulher. Ele deve ter dito isso, não sei se em linguagem, vamos dizer, verbal, mas de alguma forma ele disse isso. E o garoto não aceita, não é? Então esse é um exemplo interessante, não é? E que mostra, mesmo com a criança, quando nós recebemos, nós temos que mostrar que nós não somos objetos de gozo. E isso é a questão da abstinência, porque o analista está ali, não é para repetir os mesmos desacertos, como foi esse desacerto, cuja vinheta eu citei, do menino que chama a mãe de puta. Por toda uma questão de castração, de édipos não castrados, que continua a habitar a vida desse menino. Eu acho que é édipo, a partir do padrasto, porque a partir do pai até o pai biológico, foi uma relação arcaica com a mãe, com o outro maternal, não é? O analista não pode permitir que gozos aconteçam. Não. Os gozos devem acontecer, ele não deve permitir que a sessão represente uma repetição de gozo. Que a sessão represente um corte de gozo, que é o fim da sessão, que é o sujeito do corte, que é a interpretação. Tá claro? É fundamental que cada sessão represente um descenso do nível de gozo do seu analisante. E ele não está ali para compactuar com os gozos, mas para ajudar a dissolver os gozos. Eu acho que isso é fundamental, essa colocação, não é? A frequência das sessões semanais, né? É importante nós colocarmos dias e horário, o investimento que vai ser colocado, né? Qual é o investimento que o analisando isso, ainda nas entrevistas preliminares, nós colocamos qual é o investimento de cada sessão, né? O pagamento normalmente é mais apropriado que seja sessão por sessão, que não se pague mensalmente, embora alguns analistas aceitem pagamento mensal. Mas eu entendo que é mais justo que se pague, é mais interessante, porque o dinheiro, o investimento tem toda uma função funcional e libidinal, e que seja pago em dinheiro, e que não se seja aceito cheque. Analistas não aceitam cheque, porque o cheque frequentemente se esquece que aquilo ali é dinheiro. O importante é ver o dinheiro. O retrato da Rainha Elizabeth, se for lá em libras, né? O retrato do Lula, eu não sei de quem é a nossa moeda, né? As estrelas que estão no euro, enfim. Mas eu entendo que
O investimento é uma coisa importante que deve ser muito bem discutido com o analisante, né? E isso deve ser pactuado claramente no início e fazer a confirmação do pacto no momento em que você o convida para ocupar o divã, não é? O momento do leito de amor de transferência, né? A gente costuma chamar o divã de leito de amor de transferência. Parece tão perverso isso, mas não é não. Não é não, porque o analista, ele, obviamente, ele não apresenta a sua transferência, né? Que é a contra-transferência. A contra-transferência é tudo aquilo que impede o analista de ocupar o lugar de analista. Então, portanto, eu não vou falar de contra-transferência, que será tema de outros seminários, de outras sessões desse seminário, né? Mas o leito de amor de transferência. Transferência, nós vamos ter... já tivemos um seminário sobre transferência em Freud Lacan 2, mas não foi na quarta-feira, mas nós vamos ter um seminário específico sobre transferência, né? Obviamente que ao indicar o divã é um gesto fundacional de uma análise, de uma autorização de uma análise. É o momento em que o analista faz o que se chama retificação subjetiva. O que é uma retificação subjetiva? O analisante entra com uma demanda bruta. Uma demanda bruta com seu sintoma bruto. E a demanda dele se transforma em demanda analítica. E o sintoma passa a ser um sintoma analítico. Porque ali, quando eu ofereço o divã, eu já faço a primeira interpretação. Eu já vou dizer, sua análise vai andar em torno de tal questão. De tal questão que o analista percebeu do inconsciente. Porque a gente vai formando, ao longo das entrevistas, uma série de hipóteses, né? Várias hipóteses sobre o que se passa naquele caso clínico ou naquele caso ético, né? E, finalmente, a gente tem que, vamos localizar um foco central e vamos posicionar o sujeito que vai entrar em análise, não é mais a pessoa, em relação à questão fundamental. A questão fundamental, essa retificação subjetiva nem sempre se mantém. Ela, às vezes, se eu, na 10ª sessão, eu vi que há uma clínica de transferência e eu propus que o analisando vá para o divã, pode ser que daqui a 3 meses eu descubra que a minha retificação subjetiva não estava adequada. Mas ela é uma sinalização importante para mostrar por que aquela análise está sendo autorizada. Eu me lembro de um caso, uma vinheta clínica. Uma paciente de língua espanhola que fez análise comigo 2 anos ou 3 anos de análise. No dia em que a mãe morreu no país dela, ela foi aos funerais da mãe, o pai era um tirano desde a infância, deu uma ordem: tu não has de chorar pela morte de sua mãe, porque ela teve um excelente marido, o pai batia na mãe, era tirano, torturava as crianças, tudo isso foi colocado. Você não vai chorar pela morte da sua mãe. Ela teve um ótimo marido e ótimos filhos. Ela obedeceu ao pai. Os irmãos e as irmãs saíram escondidos para chorar a morte da mãe, em um país aí da América do Norte. Ocorreu que 15 dias após o retorno ao Brasil, ela entrou num processo depressivo profundo, num estado de desistência, de namoro com a morte, numa angústia e numa depressão pela primeira vez na vida. Muito bem, eu fiz, depois de algumas entrevistas, ela já era minha paciente de medicina, então ela já tinha uma transferência médica comigo, e o amor de transferência analítico foi rapidamente estabelecido. Eu fiz
uma retificação subjetiva que daí a 3 meses eu remodelei. Porque daí a 3 meses ela me contou sonhos que ela tinha a partir da adolescência. O pai era um tirano como Stalin, por exemplo, para comparar a Stalin com as devidas mesuras. Ela me contava os sonhos de menina adolescente, a partir da menarca até os 18 anos, ela sonhava tendo atos sexuais com penetração com o pai. O pai penetrando-a na cena onírica, tendo relações sexuais com o pai. Veja vocês. Então, aí o meu posicionamento em relação à minha retificação subjetiva, quer dizer, o posicionamento do sujeito dela em relação à análise já mudou. Porque, na verdade, embora esse pai fosse um tirano, ela tinha uma posição masoquista de desejar esse pai, inclusive ela se manteve a vida inteira com um Édipo que não entrou em dissolução, inclusive mesclado com o masoquismo. Portanto, ela se casa com 20 anos, 2 anos depois, o marido já não representava mais nada para ela. Se ela fosse trocar um objeto dentro da casa, chamava o pai. Fosse comprar um carro, chamava o pai. Comprar um vestido, pedia a opinião do pai. Ela era casada com o pai. Deixou o país para vir ao Brasil, viver 10 anos para se afastar do marido. Então, portanto, a minha retificação mudou. Eu digo, olha, a senhora entrou, no seu caso, a sua depressão e a sua angústia é uma culpa. Porque não ter chorado, ter obedecido ao pai e não ter chorado nos funerais de sua mãe, não foi porque a senhora obedeceu, porque ali estava morrendo a sua rival. Aquela mulher que competiu com o seu sujeito do inconsciente para ter o falo do seu pai a vida inteira. Então aí sim, eu realmente fiz uma retificação subjetiva em que a relação do sujeito dela com a análise dela ficou muito mais bem localizado. Com certeza ela entrou num processo de culpa grave, angústia, porque tinha morrido a rival, não é? Porque a rival tinha morrido e ela não tinha, obviamente, passado pelo processo de luto, porque na verdade ela entrou em processo de gozo com a morte da mãe, não é? O ponto inicial da neurose de transferência. Essa palavra neurose de transferência é interessante. Para os novos, Freud classificou as neuroses em duas: neuroses narcísicas e neuroses transferenciais. Neuroses narcísicas nós chamamos hoje as psicoses, as loucuras, que é a esquizofrenia, é a psicose maníaco-depressiva, ou a psicose maníaca, ou a psicose apenas depressiva, ou paranoia de um modo geral. Freud não teve grande experiência na análise de loucos, de psicóticos. Ele diz, esses são narcisistas, eles não são capazes de fazer um vínculo de amor e transferência com o analista. Freud achava que não, mas ele disse que alguém tente. Agora, as neuroses de transferenciais seriam os obsessivos, a estrutura clínica obsessiva, por exemplo, a estrutura clínica histérica, a estrutura clínica fóbica, que são os casos bem conhecidos de Freud. Temos os nomes dos lobos, que é uma neurose obsessiva, temos o homem dos ratos, que é uma outra neurose obsessiva, temos Dora, histérica, temos as queridinhas dos estudos da histeria de Freud, que é estruturas histéricas, temos em muitos outros casos importantes, né? Na esfera da estrutura clínica neurótica. Ele disse, o neurótico ele tem uma facilidade de fazer o amor de transferência, mas eu não acredito muito, ele não tinha experiência. Agora, se ele não tivesse brigado com Freud, eu diria que Carl Jung teria trazido grande contribuição para a psicanálise. Mas como ele era esquizofrênico, Carl Jung, ele logo brigou com Freud, depois de ter uma convivência de discípulo de Freud, 3 ou 4 anos. Ele chegou, inclusive, a ser o primeiro presidente da sociedade psicanalítica fundada por Freud. Porque todos os discípulos de Freud eram judeus.
o único não judeu era Carl Jung, mas ele era um esquizofrênico, todo mundo sabe disso, né? Ele era francamente esquizofrênico e ele tinha uma grande experiência de tratar psicóticos no Hospital Psiquiátrico de Zurique, né? Ele tinha uma grande experiência e Freud o único psicótico que Freud lidou claramente com ele, eu diria que é o Homem dos Ratos. Porque quem conhece o Homem dos Ratos sabe que ali não é uma neurose obsessiva apenas, que ali tinha uma estrutura mista, uma estrutura psicótica e uma estrutura clínica neurótica. E quem leu o Homem dos Ratos, quem já escutou a apresentação desses casos, sabe. Mas Freud não considerou em si mesmo como um caso de psicose. Mas o único caso de psicose que Freud conheceu foi o homem, as memórias de um doente dos nervos, né? Que um caso conhecido, que ele leu as memórias desse psicótico, desse esquizofrênico, e ele faz, obviamente, toda uma teoria sobre a psicose, enfim, não é? Então eu quero voltar a esse termo neurose de transferência. Isso é um termo técnico em psicanálise. Neurose de transferência é quando analisando, a neurose de transferência começa quando o amor de transferência começa. Mas a neurose de transferência plena, ela vai evoluindo. Quando o analisante chega numa sessão e diz, uai, doutor, eu estou bem, não estou sentindo mais nada. Aí mora um grande perigo. Todos, inclusive no setting, no momento da criação do pacto psicanalítico, já se deve falar desse conceito de neurose de transferência, para não corrermos o risco do analisando, depois de 4, 5, 6 meses, dizer, olha, estou ótimo, não estou sentindo mais nada. E eu lhe pergunto, ele está bem? As coisas estão resolvidas? Não estão. É porque o analista foi introjetado e o analista passou a fazer parte do sintoma do analisando. Então o analista, além do ideal do eu, vamos dizer, do eu moi, do eu G, ou sujeito inconsciente, não é? O analista é uma instância psíquica. Dentro do aparelho psíquico ele passa a ser uma nova função. Então o analista está fazendo parte dos sintomas. E, portanto, o analista cria um equilíbrio entre o sintoma, eu estou usando um termo do Seminário 21 de Lacan, que é a estrutura de significantes, obviamente patogênica, que manda para o eu lá, no retorno do recalcado, no retorno do furacluído, no retorno do denegado, né? Então aquele que está abaixo da linha do inconsciente, que está abaixo da linha que cria o inconsciente, aquilo retorna. Mas se o analista está ali, nas sessões semanais, participando da vida psíquica do analisando, ele acha que está tudo bem. Então nós devemos advertir já no início, no pacto psicanalítico, que isso pode ocorrer, para que não haja o engano. E eu entendo que muitos analistas não se lembram disso, e só lembram de dizer no momento que o analisando acha que está bem. E aí você vai dizer, mesmo assim você vai reafirmar, olha, eu lhe falei sobre isso no início, que a análise não terminou, é que eu faço parte do seu sintoma. A minha representação psíquica que você leva em você, no seu sujeito, no seu consciente, criou um equilíbrio, uma sensação de bem-estar. Mas ainda não está resolvida, não estão resolvidas as questões a que nos propomos tratar dentro do seu percurso analítico, né? A direção do tratamento analítico e a metapsicologia, enfim, eu acho que isso é um tema que nós poderemos deixar para o próximo seminário, que embora Lacan no seminário 17 diga, o analisando é o sujeito suposto saber, e ele chega até, esse é o segundo Lacan. Temos o primeiro Lacan nos primeiros seminários até o seminário 10, do seminário 11 até o seminário, eu diria 15, nós temos o segundo Lacan, a partir 16, a partir do seminário 17 até os outros seminários, nós teríamos o terceiro Lacan.
e o terceiro Lacan. O primeiro Lacan é o Lacan do simbólico, né? O segundo Lacan é o Lacan do imaginário. E o terceiro Lacan é o Lacan do real. E o real nós sabemos como ele está presente no seminário 21, não é? Então ele no seminário 17, ele diz, o analista, ele coloca o analisando como sujeito suposto saber, porque ele tem um saber que não se sabe. É a própria definição do inconsciente. Unbewusstsein em alemão e inconsciente em latim quer dizer isso. O saber que se tem, mas não se sabe que se sabe. Essa é a tradução da palavra. Nós fizemos uma desconstrução da palavra. E nós já o fizemos em algumas oportunidades. É importante dizer que no seminário 17, no L'Envers de la Psychanalyse, foi colocado no sábado passado que Lacan vem colocar o analista como aquele sujeito susceptível ao saber. Mas eu acho que seria dificultar demais as coisas. O analista seria o sujeito suposto saber e o analisando também seria o sujeito suposto saber. Ora, eu lhe pergunto, eles são simétricos? Eles têm uma simetria? Não. O analista sempre ocupa uma posição assimétrica, porque ele é o diretor do teatro analítico que vai ser conduzido no percurso psicanalítico. Ele é o diretor do teatro. Se nós compararmos a psicanálise à cena teatral, né? Ele é o diretor do teatro. No início ele usa o discurso do universitário, do mestre, mas aí ele entra no discurso do analista, o analisando está no discurso da histérica, e portanto as coisas adquirem uma naturalidade, um ethos, um lugar ético. Por isso que todo caso vira realmente um caso, todo caso clínico, ele vira um caso ético, né? E a análise anda sem que o analista precise de utilizar o discurso do mestre, né? Onde está a questão da dialética do saber em relação ao senhor e o escravo, né? Bom, o saber era do escravo lá na antiga Grécia, né? E o cidadão buscava a assessoria do escravo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, né? Mas hoje o senhor já pegou o saber do escravo, mas nós temos os grandes capitalistas hoje que utilizam o saber dos seus escravos, né? São seus assessores, né? Bem pagos ou mal pagos, seus assessores, né? Existem homens que têm capitais enormes, né? Dentro da estrutura capitalista contemporânea e que não tem nenhum saber. Ele nem quer saber de nada. Ele usa o assessor como seu escravo. Eu acho que a estrutura da antiga Grécia se repete. Mas em relação à psicanálise, não. A coisa anda com muita naturalidade, dentro de toda, eu diria, um trilho ético, em que não é necessário que o analista esteja empurrando. E essa posição simétrica, assimétrica, que está ligada inicialmente ao discurso do mestre, acaba se dissolvendo e as coisas andam com muita naturalidade. Porque eu acho que o grande motor da psicanálise é a questão do falo, a questão fálica, né? O gozo fálico está ali presente, o analista como sendo o objeto fálico, o analista como objeto do desejo, ou poderíamos dizer de outra forma, o analista como objeto pequeno a, o analista como objeto causa do desejo e também o analista como consequência do desejo. Obrigado, boa noite.